dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário que você esteja assistindo a este vídeo. Dando prosseguimento na leitura da coleção Fonte Viva, vamos fazer hoje uma leitura do livro Fonte Viva, que tem por título Lavradores, e diz assim: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Paulo 2 Timóteo 2:6. Há lavradores de toda a classe. Existem aqueles que compram o campo e espiaram-no através de rendeiros suarentos, sem nunca tocarem o solo com as próprias mãos. Encontramos em muitos lugares os que relegam a enxada à ferrugem, cruzando os braços e imputando à chuva ou ao solo o fracasso da sementeira que não vigiam. Somos defrontados por muitos que fiscalizam a plantação dos vizinhos, sem qualquer atenção para com os trabalhos que lhe dizem respeito. Temos diversos que falam despropositadamente com referência a inutilidades mil, enquanto vermes destruidores aniquilam as flores frágeis. Vemos numerosos acusando a terra como incapaz de qualquer produção, mas negando à gleba que lhes foi confiada a bênção da gota d'água e o socorro do adubo. Observamos muitos que se dizem possuídos pela dor de cabeça, pelo resfriado ou pela indisposição e perdem a sublime oportunidade de semear. A natureza, no entanto, retribui a todos eles com o desengano, a dificuldade, a negação e o desapontamento. Mas o agricultor que realmente trabalha, cedo recolhe a graça do celeiro farto. E assim ocorre na lavoura do Espírito. Ninguém logrará o resultado excelente sem esforçar-se, conferindo à obra do bem o melhor de si mesmo. Paulo de Tarso, escrevendo numa época de senhores e escravos, de superficialidade e favoritismo, não nos diz que o semeador distinguido por César, ou mais endinheirado, seria o legítimo detentor da colheita. Mas asseverou, com indiscutível acerto, que o lavrador dedicado às próprias obrigações será o primeiro a beneficiar-se com as vantagens do fruto. Aí está, meus irmãos, mais uma bela página trazida aqui pelo nosso irmão Emanuel, através da psicografia do nosso irmão Francisco Cândido Xavier. Desta feita, ele faz uma alusão a Paulo sobre a questão da colheita, ou da plantação, do uso da terra, da oportunidade de trabalhar. Em verdade, é uma analogia a respeito do crescimento do espírito. Porque todos nós temos a nossa oportunidade de fazer o bem ou o mal. Depende da nossa escolha. Também temos a nossa oportunidade de não fazer nada ou nos dedicarmos ao trabalho. Quando não queremos fazer nada, nós arrumamos um punhado de desculpas para que possamos satisfazer a nossa consciência e ficarmos em paz com ela. Eu estou com dor de cabeça, eu estou com problema, eu estou exaltado, eu estou nervoso. E tudo isso justifica meu mau humor, minha má vontade, minha preguiça, meu desânimo. Isso quando eu já não tenho mesmo a intenção de ferir, de machucar. Que já são outros 500. Mas, voltando à questão do nosso texto, nós vemos a dificuldade que é o preparo
do plantio, desde a semeadura até a colheita. E somos nós, como asseverou bem Paulo, os primeiros a ter o privilégio de aproveitar os frutos da colheita. Porque ele diz isso. Entramos aqui com uma outra analogia. Onde chega primeiro a água que sai da torneira? No cano ou na torneira? Obviamente que ela passa primeiro pelo cano, molhando o cano. E nós, como tal, somos o cano. Porque toda a graça de Deus passa por nós. Se nós vamos estancá-la e deixá-la ali de um lado, ajuntando como se fossem moedas em um baú, ou se vamos espalhá-la ao nosso redor, para que todos aqueles que estão junto com nós nessa caminhada se beneficiem dessa graça, desse fruto. Porque o trabalhador merece o seu salário. E se nós trabalhamos no sentido de nos melhorarmos, no sentido de nos elevarmos espiritualmente, por certo, aqueles que estão ao nosso redor também se beneficiarão, porque a nossa transformação significa uma luz no meio daqueles que estão caminhando junto conosco. Não é uma questão de empáfia, de vaidade, dizer, porque eu sou iluminado agora, porque eu estou com Deus. Nada disso. A transformação verdadeira é aquela que as pessoas notam. Aqueles que caminham conosco notam. E que nós, muitas vezes, sequer prestamos atenção no fato. Às vezes é comum a pessoa dizer, puxa, fulano mudou, fulano está diferente. Diferente como? Se é a mesma roupa, a mesma aparência, o mesmo trabalho, os mesmos amigos. No que mudou? Simples. Ele mudou por dentro. Ele começou a trabalhar o seu íntimo, preparando a colheita futura, que por certo virá. E todos nós somos um campo fértil para o trabalho. É bem verdade que a grande maioria ainda não acordou para essa realidade. É bem verdade que muitos se desculpam com gripe, resfriado, ou preferem transferir essa responsabilidade para os outros. Tipo, um pastor, um padre. Meu filho, vai que está tudo certo. Deus já te perdoa. E a pessoa continua sem mexer no seu campo. E a pessoa continua sem se transformar intimamente, porque Deus já perdoou. Quando, na realidade, isso é um desencargo de consciência, porque o trabalho ainda está por ser feito. E como esse trabalho ainda está por ser feito, a pessoa em si ainda vai ter que enfrentar muitas dificuldades em detrimento das oportunidades perdidas. Porque as oportunidades são muitas, é verdade. Deus é pródigo em nos conferir oportunidades. Isso devido ao seu imenso amor por nós. Mas tudo tem preço. E o preço da nossa irresponsabilidade, da nossa dormência, da nossa ingratidão é o sofrimento posterior. É a situação mais gravosa, é a hora mais difícil que, por vezes, nós achamos que nunca vai chegar e chega, e aí nós precisamos correr para Deus, e nesse momento nós lembramos que nós não demos muita atenção para Deus. E se nós não demos muita atenção para Deus,
Aí então a gente vai ficar com aquele jeito, né? Tipo, puxa vida, e agora? Mas o imperativo da doença, o imperativo da necessidade nos empurra. E como tal, nós buscamos Deus. Meio enxavidos, coisa e tal, mas buscamos. E a partir daí, nós reatamos com Deus novamente. Não que Deus estivesse de mal de nós. Éramos nós que estávamos distantes de Deus, que abandonamos Deus para fora do nosso coração. E quando nós fazemos isso, nós vivemos as coisas da matéria sem nos preocupar com o amanhã espiritual. A realidade é que todos nós passamos aqui. Todas as nossas glórias terrenas acabam no túmulo. Nosso dinheiro, nossos títulos, nossa importância social, enfim, tudo acaba ali, naquela famosa frase, aqui jaz. Então, meus irmãos, para nós que acreditamos no prosseguimento da vida espiritual, para nós que acreditamos que a morte é apenas para o corpo e não para o espírito, e que o espírito necessita crescer, necessita de entendimento, necessita de compreensão, que o espírito necessita aprender e exercitar o aprendizado, que o espírito precisa angariar valores. Então, a nossa vida aqui tem que ser diferente das dos outros. Porque, no final das contas, nós seremos aqueles que estaremos caminhando um pouco à frente. Desde que façamos o plantio, desde que possamos colher os bons frutos. E esses bons frutos nós colhemos aqui e do lado de lá. Porque a grande realidade é que nós temos que colher os frutos, bons ou maus. Depende de nós. Ou não colher fruto nenhum, o que também é ruim, porque deixamos a terra improdutiva. Então, meus irmãos, pensemos nisso. Pensemos nas oportunidades que temos e aproveitemos cada uma delas para nos transformar, nos modificar, nos elevar. Crescer dói, mas não crescer dói mais ainda. O momento de prazer passa, mas o guerreiro ele tem que estar se preparando na paz para o momento da guerra. Assim como nós devemos estar nos preparando nos momentos de paz, de alegria, com a prática dos bons valores, com a prática das virtudes e com a prática dos valores que Jesus nos trouxe. E a partir daí, por certo, quando chegar a hora da nossa luta, ou seja, a hora de entregarmos o nosso corpo à terra, nós tenhamos os valores agregados que nos garantirão uma situação mais amena do lado de lá. Era isso que tínhamos, meus irmãos. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Mestre, nos ilumine e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.